E aí, galera, bora acompanhar aqui as notícias do São Paulo nesta terça-feira. Para você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo aí, se sinta à vontade para assistir o vídeo. E bora ver o que a mídia vem falando do São Paulo aí nesta terça-feira aí. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. Bom, vamos falar de São Paulo agora. Não aguentei essa nossa distância, chamei ele pro estúdio aqui. Léo Neto, por favor, fica à vontade, Léo. Vamos falar de São Paulo, talvez o time que tá atravessando o melhor momento aqui no estado, né? A torcida tá encantada, a fase é boa e todo mundo quer saber de contratação que tá chegando e também, principalmente, dos garotos que acabaram de ganhar a Copinha, né? Exato, Léo, porque acabaram de ser campeão, né? A torcida empolgada com os dois majestosos que foram vencidos no final de semana. E a torcida quer saber quem são os meninos da base que vão subir pro time principal. Então, hoje a gente estava conversando lá, a gente até preparou essa arte, né? Dentro daquilo que a gente bateu. O Zubeldia vai trabalhar com os garotos, ele vai subir os garotos da base. Então, o Rian Francisco, artilheiro da Copinha, é uma certeza. O Lucas Ferreira também foi muito bem, é outra certeza. E o Hugo, esse daqui, é o queridinho dele, assim. Até por jogar na mesma posição que o Zubeldia jogou, mas vai demorar um pouquinho mais porque ele sofreu uma entorse no joelho, então ele ainda vai passar por uma recuperação. Eles só estão tomando aquela semaninha de descanso para eles, porque para recuperar do título da Copinha, que foi aquela campanha toda, antes de integrar o plantel profissional. Mas eles já voltam para o plantel profissional. E aí a gente não pode esquecer que tem o Mike também, que é muito bem visto, com bons olhos, lateral de São Paulo, e o Henrique Carmo. O Henrique Carmo é um jovem que subiu da Copinha anterior. E tá lá, né? Tá encostado porque ele tá esperando uma chance. Depois ele foi banco do William Gomes e agora tem uma nova geração já subindo. É um jogador que o São Paulo ainda precisa resolver o que vai fazer com ele. O torcedor tá mais empolgado com o Rian, né? Acabou esquecendo o Henrique Carmo, que foi o Rian da Copinha passada, né? Léo? E aí agora eles estão integrando, mas assim, o Zubeldia quer mais reforços, né? Inclusive no ataque ali, tanto que ele tá subindo, o Henrique já tá lá, né? E o Rian vai integrar também, mas só que ele tá querendo mais atacante, tá querendo mais algumas posições, é isso? Boa, exatamente, é isso mesmo. Assim, a Comissão Técnica do São Paulo entende que existe a necessidade de se reforçar, principalmente ali no meio-campo. Nas laterais ele ainda não está satisfeito, principalmente na lateral direita, né? Agora tem a chegada do Wendel, já tem o Enzo Dias na lateral direita e também um Noves para fazer uma sombra ali pro Caleri, que pode ser o Rian Francisco. Boa, chegou um lateral novo, entre aspas, né? A gente já vai até mostrar aqui, ó, Cedric. Jogador que passou pelo Arsenal, jogador da seleção portuguesa, né? Já foi da seleção portuguesa, tá aqui, ó. Cedric Soares, 33 anos, contrato de 3 meses. Ele vai fazer uma peneira aos 33 anos, praticamente, né? E, ó, a informação é que ele não joga desde março de 24, Léo. E essa é a informação que a Comissão Técnica do São Paulo tem também. Não foi uma escolha da Comissão Técnica do São Paulo, o Cedric Soares. O Cedric Soares está chegando por uma oportunidade ofertada pela própria diretoria do São Paulo. Não foi um pedido expresso da Comissão Técnica do São Paulo. E é um caso muito parecido com o Sabino, que veio na temporada passada também com 3 meses. Vai ser analisado, vai ser avaliado. Por isso o contrato é curto, de 3 meses, para ver no Paulistão se ele tem ritmo de jogo. O que sabe que não joga há 2 anos praticamente. Para ver se tem um ritmo de jogo e pode ser integrado para, quem sabe, dar uma solução para o Zubeldia ali. O pequeno Miguel representou bem a torcida tricolor depois de um final de semana perfeito. É o Lucas Moura, imparável, veloz, embaçado. É tudo. Ele está aqui na minha frente. Aqui. Lucas Moura não foi o único destaque. O time todo parecia entrosado. Mérito da pré-temporada nos Estados Unidos. Que estar em Orlando ou em Florida um tempo. Estar em Orlando ou na Flórida um tempo juntos, em um bom clima, ganhando tempo, foi bom. Foi bueno. Culpa de Orlando ou não, os São Paulinos se empolgaram. Teve quem chamou o Lucas Moura de pai do Corinthians. Teve gente dizendo que o Memphis teria parado no bolso do Alan Franco. E ainda sobraram elogios ao Quarteto Fantástico. Apesar da euforia dos mais de 50 mil torcedores no Morumbi e outros milhares por aqui pelas redes sociais, Luiz Zubeldia preferiu adotar outra postura. Ele valorizou, claro, a eficiência de Lucas Moura, Oscar, Luciano e Caleri juntos, mas decidiu não direcionar os holofotes apenas para o quarteto. Não quero que se haga foco em
en un puñado de jugadores para generar ataque. Não quero que o foco esteja em um punhado de jogadores para gerar ataque, e nem foco em um punhado para que defendam. Porque, no final, se não tem laterais que se desdobrem, se não tem o Pablo que sempre apoia para trás, se não tem Arboleda, Alan Franco, que manejam as situações lá atrás, se não tem o Alisson, tudo isso não faz sentido. Las situaciones de atrás, y si no tenés a Alisson que te hace todo esto não tiene sentido. O argentino valorizou o grupo e o elenco, aliás, vai ganhar uma nova peça. O São Paulo fechou um contrato de 3 meses com o lateral direito Cédric Soares. Ele estava sem clube desde a metade do ano passado, quando deixou o Arsenal. Recentemente passou a treinar no CT da Barra Funda para estar bem fisicamente. Fechar com o português estava no radar do time do Morumbi. O Cédric, que é um jogador de renome internacional, nos procurou para tentar ter novamente um condicionamento físico, porque ele está 1 ano sem jogar, e nós vamos abraçá-lo sim. Se ele vai ficar ou não, é um trabalho que vai ser discutido, assim como aconteceu com o Sabino, etc. O Cédric tem uma experiência internacional e pode ajudar muito. Nós temos só o Igor Vinícius e o Moreira ajuda nas 2 laterais e acho que vai somar. Já na lateral esquerda, tem chegada que pode ser antecipada. O São Paulo deve vender 80% dos direitos econômicos de William Gomes para o Porto de Portugal. A saída do atacante de 20 anos pode fazer com que o Wendel, também do clube português e já acertado para o meio do ano, chegue antes ao tricolor. Até lá, segue a preparação para o duelo do Paulistão contra a Portuguesa. Tudo certo quanto ao revezamento do time. O que preocupa é o próprio palco do jogo, o Pacaembu. Eu fiquei preocupado com algumas questões. O gramado está com muita dificuldade, os acessos, né? Nós, de novo, temos que enfrentar a escada lá para cima, o acesso para quem fica nas cadeiras. Eu não vi um placar eletrônico melhor, com mais informação. Então, acho que tem uma lição de casa para que o pessoal da concessão faça. E, claro, nós estamos para contribuir. Agora, eu estou preocupado um pouco com o gramado. Primeiro que gramado sintético eu nunca sou a favor. E eu achei ele ruim, fofo. E teve uma contusão hoje do Hugo. Eu não estou colocando na conta do gramado, mas nos preocupa sim. Eu acho que eu vou ligar para o presidente, mas eu acho que ele não vai querer abrir mão daqui. Não por nada, mas eu acho que o gramado merece uma revisão. Até agora, não há atualizações sobre o pedido de Júlio Casares para que o duelo de amanhã seja realizado em outro estádio. E nem deve acontecer, até porque está praticamente acontecendo a partir da manhã, já tudo marcado. E, de qualquer maneira, o São Paulo vem de um final de semana mágico, Chico, e agora quer seguir no embalo. A Portuguesa é um time que não vai bem no campeonato, não começou bem, tem tudo, mesmo mesclando, que não vai jogar com o time titular, vai fazer essa carga, esse controle todo, mas o São Paulo ganhou pontos preciosos com o torcedor. São Paulo se credenciou, Renata. A gente não estava colocando o São Paulo aqui, sempre o Palmeiras, o adversário a ser batido, tricampeão, o Corinthians termina o ano muito bem. E o São Paulo ali, né, meio que comendo pelas beiradas, aí contrata apenas, bem entre aspas, o Oscar, o Enzo Dias também, mas aí muita gente com dúvidas e tudo mais. De repente, nesse primeiro embate mais difícil no Clássico, o São Paulo joga dessa maneira. Até porque terminou a temporada passada meio que numa rotação abaixo, né, meio depressivo pelas eliminações e tal. E aí começa o ano mostrando credenciais do tipo, se botar esse time aí contra adversários mais fortes, a coisa pode rolar. Um time titular muito bom, opções interessantes no banco de reservas. Então o São Paulo que estava meio que, ok, para muitos a terceira força, né, atrás de Palmeiras e Corinthians, chegou e disse, não, eu também quero disputar esse título. E é um candidato, claro, né. Depois tem uma fase de mata em que vira outro campeonato. São Paulo muito forte e essa vitória no Clássico, ela deu pontinhos realmente para que o torcedor possa sonhar por algo mais. E o São Paulo também, porque a gente atualiza, vive um momento tranquilo, né? Depois de 2 vitórias em cima do Corinthians e agora o Edu Afonso também chega com as atualizações. Tem aí um outro clássico, não é isso? A sequência não para, né? Porque é com o Edu, certo? Com a Lusa, né? É isso. Tudo bem, pessoal? Claro que sim, 2 clássicos na sequência, 3 no total, né? Jogou contra o Corinthians, vai jogar contra a Luz amanhã e contra o Santos no final de semana. Aliás, se jogou contra o Santos na Vila, pode ter a apresentação de Neymar, já está causando um alvoroço total aqui no São Paulo. Bem, o time está encerrando agora o seu treinamento e aí não tem jeito. Como o Zubeldia disse que é pré-temporada com bola rolando, ele vai ter que dividir o time.
Então, aqueles 11 titulares que atuaram contra o Guarani e contra o Corinthians, na maior parte do tempo, eles amanhã, no máximo, alguns ficam no banco de reservas. E a gente verá no Pacaembu um São Paulo muito diferente, mais parecido um pouco com a pré-temporada, com um time que pode ser chamado de reserva, mas tem bons jogadores, jogadores que até brigam por vaga no time titular. Jandrei goleiro, Ferrarese na lateral direita, Sabino e Juan, os dois zagueiros, e Moreira na lateral esquerda. Meio de campo, Marcos Antônio e Bobadilha. Aí uma linha de 3 que deve ter Eric por um lado, Ferreirinha pelo outro e Rodriguinho centralizado. A dúvida está exatamente no Rodriguinho, que não jogou bem contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E no ataque, o André Silva. Boa parte desses atletas já estiveram em condição de titular com o Zubeldia na temporada passada. E aí os titulares mesmo desse início de temporada ficam boa parte no banco, se precisar, entram no decorrer da partida. O objetivo é não forçar fisicamente os principais jogadores do elenco. Em meio a essa preparação para o jogo contra a Lusa, São Paulo vive alguns dilemas no bastidor, né? O primeiro é o Cedric Soares. Ele assina um contrato de 90 dias, muito parecido com o que fez o Sabino no ano passado. Vai trabalhar com o grupo, vai ser analisado, e aí se der tudo ok nesses 90 dias, ele vai esticar o contrato até o final da temporada e passará a ser o reforço para a lateral direita no lugar do Rafinha. Na lateral esquerda, com a negociação do William Gomes com o Porto, o Wendel vai antecipar a sua chegada e aí o São Paulo fica com 3 jogadores para a posição, acabando de vez com os problemas. O Wendel, o Enzo Dias, que chegou do River, e o menino Patrick Lança. O William Gomes está saindo por 9 milhões e alguma coisa que vai ficar para o São Paulo de euros. São Paulo fica ainda com 20% dos direitos do atleta numa futura venda. Aconteceu isso com o Antony, com o Gabriel Sara, e também conseguiu, com essa negociação, a liberação antecipada do Wendel. E os meninos da base só chegam aqui no CT na semana que vem e poderiam, se estivessem aqui, reforçar a equipe contra a Lusa amanhã, lá no Pacaembu. Bruno e Mari. Valeu então, Edu. Boa sequência de trabalho para você. Obrigada pelas informações do São Paulo. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo. William Gomes vai mesmo jogar no Porto. Os clubes discutem minutas de contrato. Sabe aquela parte burocrática que é analisada pelos departamentos jurídicos? Nada que parece impedir a chance de acordo. Atacante de 18 anos de idade, que você soube primeiro na semana passada que estava com proposta oficial do clube português. Houve, inclusive, setorista do São Paulo, muito próximo da diretoria, garantindo que não tinha proposta nenhuma e que o São Paulo não tinha intenção de vendê-lo. Vou acrescentar. Nessa segunda-feira surgiu a notícia de que a operação vai girar na casa dos 12 milhões de euros, mais 20% de uma venda futura, além da liberação do Wendel. Informação que eu tenho é diferente. A proposta é só um pouco melhor do que a de 9 milhões de euros da semana passada, deixando um percentual futuro, além da liberação de Wendel. Não trata-se de uma boa venda, mas o São Paulo, com enormes dificuldades financeiras, sabe que talvez não tenha outra alternativa para tentar colocar a casa em ordem do que vender um atleta revelado em Cotia. Só para arrematar em relação ao São Paulo, Cedric Soares aceitou a proposta do tricolor de um contrato de 3 meses, um período de experiência, com o salário baixo e o restante atrelado a metas. Se a coisa funcionar bem durante esse período, ele assina um contrato até dezembro, aí com 6 meses de duração e com salários compatíveis ao currículo de alguém que jogou Premier League, Campeonato Italiano, além de competições super importantes pela seleção portuguesa. Você curtiu o vídeo? Preciso te contar agora sobre os valores finais da compra do Porto por William Gomes, jogador do São Paulo. Informação que você soube primeiro no canal do Nicola na semana passada, certo? Porto fechou o acordo com o São Paulo por 10 milhões de euros, mais 20% do valor de uma venda futura, além da liberação imediata de Wendel, lateral esquerdo, com quem o Porto tem vínculo até a metade do ano e que já havia assinado um pré-contrato com o tricolor. São Paulo não conseguia a liberação do Porto para que o Wendel chegasse agora. Então são esses os números finais da operação. William Gomes, jogador de 18 anos, tinha 100% dos direitos presos ao São Paulo. O tricolor exigia uma compensação financeira maior, não conseguiu e acabou aceitando essas condições, imaginando que o William Gomes vai se valorizar no Porto e esses 20% do valor de uma venda futura possam assegurar bastante dinheiro. São 61 milhões e 700 mil reais garantidos com a transferência. Essa grana se junta a outros 31 milhões que o São Paulo já havia obtido com as vendas de Michel Araújo, empréstimo do Nestor, e venda do Rato. Michel foi para o Bahia por 16 milhões, o Nestor foi para o Bahia por 10 milhões, o Rato foi para o Vitória por 5 milhões.
quase 93 milhões de reais com transferências de atletas. O São Paulo precisa de muito mais dinheiro para colocar suas contas em dia. Então é isso daí, galera. Pra você que chegou até aqui, que é São Paulo de coração, se inscreve no canal e deixa seu like para estar fortalecendo nosso conteúdo do São Paulo. Galera, São Paulo aí se movimentando aí nos bastidores do mercado da bola, né? Após a vitória gigantesca aí contra o Corinthians nesse final de semana maravilhoso para nós São Paulinos aí. Veio a notícia, né, de que o São Paulo fechou um acordo aí com o Porto para venda de William Gomes. Algumas pessoas falaram que era 12 milhões de euros, outra 10. E agora o Eduardo Afonso trouxe uma informação concreta, 9 milhões e meio de euros aproximadamente ali. São Paulo vai receber por William Gomes, que dá coisa de 60 milhões de reais, e o São Paulo vai ficar com mais 20% ali do atleta para uma futura venda ali. O que aconteceu com o Gabriel Sara, o que aconteceu com o Antony. E acredito que o São Paulo tenha feito um bom negócio, porque eu não acho que o William Gomes seria um jogador que poderia virar um craque no futuro, um Antony da vida, que poderia ser vendido bem caro. Não acho, acho que tem atletas na base que tem muito mais potencial do que ele, inclusive o Ferreira, que é o nosso atacante lá da base lá da Copinha. Ele para mim é um jogador que tem mais potencial. Espero que ele suba pro time principal, que ele possa ter chance ali com o Zubeldia, já que vai surgir essa vaga aí do William Gomes. E com essa venda do William Gomes, São Paulo vai ter a chegada certamente do Wendel ao clube, porque São Paulo ali, nesse meio desse embrulho aí, deve ter se acertado com o Porto para vender o William Gomes e o Porto liberar logo o Wendel, que já está com pré-contrato assinado com o São Paulo. Nisso daí o Wendel chegando vai integrar ali o elenco principal ali. Eu só não sei se ele vai assumir a titularidade, porque o Enzo Dias vem jogando muita bola mesmo. Acredito que vai ser uma disputa boa. E o São Paulo também fixou seu contrato aí de 3 meses de produtividade com o Cedric Soares também, que é um lateral bem experiente de 33 anos. Ele procurou o São Paulo para procurar ter um recondicionamento físico aí. São Paulo emprestou o CT para ele e tudo mais. Aí depois chegaram aos denominadores aí que o jogador quis ficar. Quis ficar e fechar com o São Paulo um contrato. São Paulo fechou um contrato de 3 meses. A mesma coisa que fez com o Sabino ali. E vamos esperar para ver se esse jogador vai vingar, já que a lateral direita vem sendo muito questionado pela torcida, porque fala que o Igor Vinícius não é um atleta que se encaixou ainda na lateral ali. Acredito que o Moreira deveria ter mais chances, porém o Zubeldia não dá, né? Aí com a vinda de Cedric Soares, acredito que essa briga deva ficar bem boa. Mas de resto é isso, galera. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!